Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Nós estamos conversando hoje com o filósofo, professor da UENG, Daniel Chacon. Estamos falando sobre a obra Pedagogia do Oprimido e o legado de Paulo Freire para o debate sobre educação e sobre religião. Bem, Daniel, você me perdoe ter interrompido, então, ali no finalzinho do primeiro bloco, você ia fazer uma citação, né, do Paulo Freire, né, quando a gente conversava sobre a posição religiosa, né, do Paulo Freire. Então, fique à vontade, você ia fazer a citação e a gente conversa. Muito obrigado. Sim, na verdade, é uma fala dele que eu acho que sintetiza com muita riqueza e poesia como o Freire se percebia na fé cristã. Ele diz assim: assumo apaixonadamente, corporalmente, fisicamente, com todo o meu ser, uma postura cristã, porque esta me parece, como dizem os chilenos, plenamente revolucionária, plenamente humanista, plenamente libertadora e, por isso mesmo, comprometida, utópica. Num outro momento, ele mesmo diz: sou enfeitiçado pela teologia que marcou muitos aspectos da minha pedagogia. Então, o Freire se situa, nesse sentido, dentro de uma tradição cristã, sobretudo católica, por influência da sua mãe. O seu pai era espírita, que também influenciou ele muito em abertura à tolerância, à possibilidade do diálogo diante da personalidade que foi o seu pai. E o Freire também estabeleceu muitos diálogos com os protestantes. Inclusive, o Conselho Mundial de Igrejas criou um departamento de educação na Suíça para que o Freire pudesse, então, desenvolver o trabalho dele lá durante o período do exílio. Então, ele dialogou com luteranos, com presbiterianos, batistas, e ele se situa, então, com muita fluidez nesse meio, sobretudo cristão. Quando a gente fala a temática da libertação, o Freire fala dos passos, né, ou momentos da pedagogia libertadora. Você poderia nos apresentar esses passos a partir da pedagogia de Freire? Claro, Flávio. Eu só gostaria de fazer assim, uma observação que eu acho importante. Se fala muito em método Paulo Freire, mas, a rigor, o pensamento freiriano não se reduz à metodologia. Ele sequer gostava dessa expressão, porque método significa um caminho. Parece que ele dá uma receita de bolo, uma direção exata do que nós temos que fazer para alcançarmos, então, uma sociedade mais humanitária, a dignidade humana como um valor mais consensual. Contudo, isso não é verdade. Nesse sentido, o Freire fala da importância da educação como algo necessário, mas não suficiente. A educação por si só, ela não pode libertar. Nesse sentido, a proposta dele, então, é desenvolver uma educação que contribua para a luta histórica. E uma educação que, por um lado, tenha uma dimensão de valorização da cultura popular, de escuta das experiências vividas, da sabedoria das pessoas, e que, por outro lado, não se acomode nesse conhecimento mais empírico, mas que, a partir dessa sabedoria, que as pessoas possam também desenvolver uma leitura de mundo mais crítica. Então, uma relação dialética entre leitura de mundo e leitura da palavra, de modo a compreender os problemas da desigualdade social e a necessidade de superação desse sistema que a gente vive, que, de certa forma, ou de forma muito evidente, explora muitas pessoas, coloca muitas pessoas num contexto, então, de morte, de degradação, de violência. Então, a proposta dele é nesse sentido, de pensar uma educação que contribuiu para o processo de luta histórica para a libertação. O Freire é consciente, né, de que esse processo não usando a metáfora aqui, um parto doloroso. Né? Quais eram as suas expectativas, né, em relação a esse processo? As expectativas Sim. dele, né, em relação a esse processo de libertação? Sim. O Freire, acho que duas observações eu acho que são importantes, Flávio, a gente fazer aqui.
A primeira, ele reconhecia essa questão de um parto doloroso, inclusive porque ele dizia que os oprimidos, eles introjetam em si a sombra do opressor. Nesse sentido, é muito comum, por exemplo, que o sonho do oprimido não seja simplesmente lutar pela libertação, mas acaba sendo se tornar opressor, galgar posições sociais até que ele possa ser dono dos meios de produção e poder reproduzir esse modelo de exploração. Nesse sentido, embora ele reconheça esse grande desafio a começar do próprio oprimido, de se perceber como um oprimido e de tentar expulsar de si essa imagem, essa sombra do opressor, apesar disso, Freire era um esperançoso. Ele entendia que a esperança era fundamental. Por quê? Porque a situação de opressão é um dado histórico. E a história é devir, é transformação. Então, se a nossa realidade hoje social é de exploração, isso se dá por razões históricas. E a mudança, então, historicamente dada, ela é possível. Um dos grandes desafios que se impõe aos educadores, aos religiosos, progressistas, é pensar que o capitalismo, que a situação de opressão, não é o fim da história. É necessário compreender a história, então, como lugar de luta e de transformação. Bom, por tudo que você vem falando, inclusive na abertura desse bloco, trazendo também a posição, né, de Freire em relação à religião, sua abertura para o diálogo, o que implica, né, para esse processo de libertação a contribuição do cristianismo? É muito interessante que na pedagogia do oprimido, os estudiosos, os pesquisadores no geral, que trabalham aí com Freire, eles não se atentam, às vezes, por um ponto muito importante. Existe uma estrutura na pedagogia do oprimido que ela remete à teologia cristã. O Freire ele retoma o que na teologia nós chamamos de virtudes teologais: fé, esperança e amor. Essas virtudes teologais são aspectos fundamentais para o Freire para a luta social. Obviamente que ele pensa essas virtudes à luz do contexto de luta histórica. A fé é pensada aqui não simplesmente numa relação com o Criador, com relação com algo transcendente, mas a fé na capacidade do oprimido de se libertar. A fé que nos conduz, então, a ouvir o outro, a dar credibilidade à pessoa mais simples, que geralmente é invisível na sociedade. A esperança, conforme nós dissemos anteriormente, essa esperança que nos move, que nos leva à luta, que por mais que estejamos perplexos e às vezes até desanimados diante de algumas situações que se nos impõem, que nos interpela profundamente, ainda assim a gente não perde essa dimensão de esperança e também amor. A pedagogia do Freire, Flávio, é uma pedagogia amorosa, mas não é um amor no sentido do amor romântico, aquela da fantasia romanesca da literatura, mas é um amor que nos leva à indignação diante do sofrimento de indígenas, dos negros, das mulheres, da comunidade LGBTQ+. Nesse sentido, é um amor que nos leva à indignação e à luta pelo estabelecimento da humanização, de uma vida mais digna para todos e todas. Há uma questão que não tem como estar dissociada do debate sobre educação, do debate sobre religião, que é a questão da política, né? O compromisso político, né, tanto do processo educativo quanto também das práticas religiosas. Não é? Isso aparece explicitamente na obra do Freire? Sim, Flávio. É um dos temas fundamentais do Freire, é a dinâmica da politicidade da cultura. A cultura é um processo político e a religião e a educação, como elementos da cultura, refletem justamente essa dimensão política. Nesse sentido, nós podemos ver no campo da religião a dimensão política no uso das religiões e dos discursos religiosos para legitimar certas propostas, inclusive algumas propostas de necropolítica,
de destruição dos direitos humanos, e no campo da educação também. Quando nós falamos em educação, a educação ela tem como objetivo formar o indivíduo, formar a pessoa. Nesse sentido, a educação ela é política, pensando a palavra política aí na ideia lá da grecidade antiga, em que a polis era cidade-estado, era organização social. Então, a formação política é a formação pensada para a vivência nessa organização social. Então, quando o governo estabelece, nesse sentido, um modelo de educação, ele tem como objetivo a formação para a vida social. Então, a educação ela é sempre política. Bem, muito obrigado. Eu quero lembrar ao telespectador de que você pode participar do sorteio desta obra, Pedagogia do Oprimido em Perspectiva, organizada pelo nosso convidado, Daniel Chacon. E para isso você pode escrever, para participar, escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. A gente tem um tempinho ainda para acabar, Daniel. O que é que você teria a dizer sobre o legado de Paulo Freire? Flávio, Freire, de fato, é um autor que nos interpela profundamente. E a sua pedagogia nos faz, novamente, retomarmos a esperança da luta histórica, a esperança do compromisso enquanto educadores, educadoras, religiosos, o nosso compromisso nesse sentido com a dignidade humana. Pensar nesse sentido a luta histórica e social pela constituição de uma vida mais digna para todos e todas. Então, a pedagogia do oprimido, o legado freiriano, transcende uma questão de método pedagógico. Ela nos faz repensar a realidade e nos leva à concepção da necessidade da praxis, enquanto reflexão e ação para transformação. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no Religare. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades, acesse a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Até lá!